Olá, pessoal! Em pleno mês do chamado Orgulho LGBTQIAPN+, eu gostaria de fazer uma lembrança das palavras de uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e que ela realmente é uma pessoa que vive além do nosso tempo e é uma pessoa fantástica. Eu estou me referindo ao Pedro Bial, que nas palavras dele, lembrando o que há um ano atrás aconteceu, né, que eu tive o privilégio de ser chamada e convidada a participar de um programa dele, nesse mês, que é o mês do chamado Orgulho LGBT, e ele deu uma definição de orgulho que eu acredito sinceramente que ela é perfeita. Então eu vou repetir aqui, as pessoas que tiverem interesse podem pesquisar nas conversas com o Bial, na programação dele. É o episódio número 980, exibido em 28/6/2022, portanto dentro do mês do orgulho. E ele fala que entender o que é orgulho LGBTQIA+, e ele é extremamente didático, adoro ele. Aí ele diz claramente: entenda-se, depois de séculos submetidos à vergonha, tem sim de afirmar o orgulho merecido, que é o mérito de ser o que se é. Então essas palavras de Bial me trouxeram à memória essas questões todas que nós estamos vendo hoje na mídia, e assim aproveitar que é uma data especial para os cristãos. Essa data merece ser respeitada, e até por uma questão de respeito aos próprios cristãos, quem se afirma cristão deveria respeitar também aos que estão na mesma religião e entender que nem tudo que a pessoa conseguiu compreender até hoje sobre as Escrituras é suficiente. É importantíssima a presença do Espírito da Verdade, que é um Espírito de amor, é um Espírito de paz, um Espírito de generosidade, um Espírito de sabedoria, é um Espírito de luz. E esse Espírito de luz, ele tem uma característica também muito interessante, que ele nos mostra quais são os falsos profetas. Né? Então, assim, aproveitando o mês do orgulho LGBT, orgulho é diferente de soberba. Soberba é quando alguém julga-se melhor do que os outros. Esse é o conceito de soberba. Não é um conceito de você ter dentro de você uma felicidade, um orgulho de estar vivo, viva, quando todas as outras pessoas vivem em torno de 75 anos e a comunidade toda LGBT vive no máximo 35 anos. Nós temos mais de 300 casos de violência registrados até hoje, mais até. Então, assim, eu quero aproveitar aqui e agradecer algumas pessoas, em especial aqui às vésperas de uma data importante para os cristãos, mostrou o seu ódio, na verdade. Não o ódio do eterno, não o ódio de Deus, porque Deus é amor, não é ódio. E como se fosse possível, a intenção, né, foi exatamente uma intenção de exclusão, partindo de uma premissa errada, que é da pessoa e não do eterno, ao afirmar que o eterno faz acepção de pessoas. É bíblico que não faz. E os que são verdadeiros seguidores dele, os seus profetas, os seus pastores, padres, religiosos, todas essas pessoas verdadeiros entendem isso e fazem a prática de não ter acepção de pessoas. Quando a gente vê o que nós vimos nas mídias, eu não vou citar nome porque eu não estou aqui para dar promoção para quem não merece, ao contrário, até para deixar claro uma forma de se identificar falsos profetas. Como é que a gente identifica o falso profeta? O falso profeta, assim como seu pai, que é o pai da mentira, ele veio fazer 3 coisas: mentir, enganar e destruir pessoas e vidas humanas.
É nesse contexto que nós devemos declarar quais são as condições de falso profeta. Inclusive pelo fato, uma outra forma de identificá-lo é a partir do momento que esse profeta, que é falso, ele diz: o Eterno disse isto. Aí você vai na Escritura, não encontra aquilo. É um falso profeta. O Eterno fará aquilo. O Eterno não faz, e você passa a ser, obviamente, falso profeta. Então, assim, há uma diferença muito grande. A gente precisa separar muito bem o joio do trigo, porque as questões que envolvem esse aspecto são extremamente importantes para a vida e para toda a humanidade, né? Então, assim, se alguém diz algo e aquilo não se encontra na palavra do Eterno, e cabe a você verificar e ler direitinho isso, porque se você adicionar ou subtrair a palavra do Eterno, você não terá direito à Nova Jerusalém, não terá direito ao fruto da árvore da vida. Então é exatamente isso, porque a mentira afasta daquela pessoa a presença do Espírito da verdade, do Espírito Santo, que é um espírito de mansidão, generosidade, paz, amor. Eu não consigo imaginar a mensagem de pessoas, especialmente algumas, que proliferam discursos de ódio em nome do Eterno, quando ele nunca mandou fazer isso. Então, assim, o papel do convencimento das palavras do Eterno não é de nenhum ser humano, está escrito na sua própria Bíblia. O convencimento é algo que vem do Espírito Santo, é o Espírito Consolador, é aquele que vai ensinar, como o Messias falou: eu vos mandarei o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Então não é da boca de falso profeta que a gente vai aprender o que é verdade e o que é a palavra do Eterno. Então, assim, não se deixe levar por falsos profetas, porque eles seguem o pai da mentira e desonram o Espírito da verdade. Meu próximo livro, eu vou tratar exatamente sobre isso. O objetivo do meu próximo livro não é atender a comunidade LGBT tão somente com o fornecimento de instrumentos, ferramentas úteis para o combate dessa obra de mentira e engano. E essa obra de mentira e engano só existe a partir das traduções humanas no decorrer dos séculos. Desde o século I e antes até, depois no livro eu explico isso detalhadamente, até os dias de hoje, né? Então, assim, é importante a gente entender que esse acesso à informação de texto mais antigo, eu coloco no livro texto hebraico, texto grego, texto latim e as traduções em português, e mostro claramente, não sei se você sabia, mas durante 1000 anos o que prevaleceu foi o latim. As Bíblias nem podiam ser traduzidas do ano 500 a 1500. E de 1500 para cá, quando as traduções começaram a acontecer, elas vieram com tudo que vocês nem imaginam. Então, assim, a começar pelo nome do Messias, dentre outras coisas, que tudo isso vai ser colocado nesse livro. O livro está pronto, previsão de lançamento final desse mês que vem. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem. Existe, assim, uma questão que envolve a origem de todos os discursos de ódio, né? A boca fala do que o coração está cheio. É impossível que não exista, não. Existem inúmeras passagens nas Escrituras que são de amor. E essas de ódio que a gente ouve por aí, você não vai encontrar. E eu vou mostrar isso para vocês no livro que vai ser disponibilizado a partir do final desse mês que vem. Está em revisão final. Então, esses discursos de ódio, quais? São os 4, basicamente, que eu abordo no livro. Antissemitismo, homofobia bíblica, transfobia bíblica, e um que é pouco conhecido e pouco falado, que se chama misoginia bíblica. Então, existe todo um contexto de erros gravíssimos de tradução no decorrer do tempo. Mas, para finalizar, aproveitando o mês, né, o mês do orgulho de sobrevivermos, graças ao Eterno, que nos provê vida. E contra nós ele nada diz, porque ele não julga. E os que julgam serão julgados, com a mesma medida que julgarem. Então, aproveitar esse mês do orgulho, e que seja um mês, mais do que orgulho, seja um mês de aceitação. Eu não uso essa palavra. Ninguém é obrigado a aceitar nada, inclusive falsos pastores e falsos profetas não aceitam nem a palavra do Eterno.
Então não é uma questão de aceitação, é uma questão de respeito. Respeito à dignidade do ser humano, respeito à obra do Criador. Todos, sem exceção, são obras do Criador. Perfeitas na sua individualidade. Legítimas na sua própria existência. E com o direito e o livre-arbítrio que cabe a todos. Não há exceção nessa regra do Eterno. E os que dizem que há, eles se tornam exceção. Eles se tornam pai da mentira. E seguidor do pai da mentira. Por isso, falsos profetas. Então, nesse mês, eu quero aproveitar, parabenizar a toda a comunidade LGBT, porque permanece viva, apesar de tantos discursos de ódio. Porque permanece viva por causa da obra do Eterno. Não dos humanos, não. Não. Somente por obra do Eterno. E por esse mesmo Espírito da verdade que ilumina todos, sem exceção, sem acepção de pessoas, sem acepção em função de cargo, natureza, forma, seja lá o que for, sem acepção de pessoas. Tá bom? Eu não sou muito de falar, mas não deu para ficar quieta. E aproveitando, finalizo, mandando um beijo grande, um abraço enorme para essa pessoa fantástica que para mim é uma inspiração, que se chama Pedro Bial. E a sua equipe, Paulo e tantos outros que existem aí, tá bom? Obrigada de coração e um excelente mês para você, para sua família e um excelente período de feriado com a presença do Eterno através do seu Espírito que é vivo, que é de vida e que não prolifera e não concorda com a mentira, tá bom? Beijo grande. Tchau.